O ES News está no ar. Veja os destaques. Deputado Givaldo Vieira se dedica à criação de leis para regularizar a situação fundiária no país. Existem municípios no interior onde grande parte das pequenas propriedades, principalmente, não tem o título da terra. Cariacica participa do Dia do Desafio. O secretário diz que a iniciativa põe a população nas ruas e incentiva a prática de atividades físicas nos bairros. A gente ficou muito feliz, muito satisfeito, com o que aconteceu, porque Cariacica vem mostrando ao longo dos anos que as pessoas vêm aceitando não só o desafio, mas também o conceito de melhor qualidade de vida através da prática do esporte e do lazer. Em Vila Velha, a operação faz a retirada de placas irregulares no município. O prefeito Rodney Miranda coordena pessoalmente os trabalhos. Essas propagandas elas prejudicam a visualização dos nossos monumentos históricos, turísticos, paisagísticos. O governo do estado assina convênios para levar saneamento básico à região de Vale Encantado, na solenidade do Dia Internacional da Água e do Dia Nacional da Mata Atlântica. A gente celebra aqui mais um passo da CESAM na rede de coleta para poder tratar os esgotos produzidos na malha metropolitana. Agora, no ES News Especial. Desafio que mexe com as pessoas. Quem mora em Cariacica que o diga. A população participou de uma disputa com Foz do Iguaçu, no Paraná, para saber qual dos dois municípios põe mais gente para a prática de atividades físicas num só dia. Eu não vim para brincar, eu não vim para brincar. No desafio eu vou entrar, no desafio eu vou entrar. Olha, nós tínhamos uma expectativa de crescimento em relação ao ano passado, que foi 119 mil. Atingimos esse ano 132.123 pessoas. Inclusive um agradecimento muito especial à nossa população que se desprendeu e se mobilizou realmente para que a gente conseguisse essa marca. Porque Cariacica vem mostrando ao longo dos anos que as pessoas vêm aceitando não só o desafio, mas também o conceito de melhor qualidade de vida através da prática do esporte, do lazer e da atividade física. O secretário de Esportes se diz confiante, mas ressalta que o importante mesmo é convencer o cidadão do valor do projeto para a saúde da população. A Prefeitura de Cariacica vem trabalhando através da gestão do nosso prefeito, melhorar a nossa cidade e oferecer prática esportiva, atividade física, a zumba, ginástica na comunidade, ginástica laboral para idoso, ou seja, escolinhas para criança. Para quê? Para que a população cada vez mais pratique atividade física e que o dia do desafio seja apenas para a gente registrar uma marca, mas que isso aconteça durante todo o ano e no decorrer do dia a dia da vida das pessoas na nossa cidade. Vila Velha faz operação para retirar placas de outdoors que estavam irregulares na cidade. Combater principalmente a poluição visual do nosso município. Abrir para o município a possibilidade de ter acesso visual ao nosso patrimônio histórico, artístico e turístico. Nós queremos alcançar pelo menos 200 placas. Já estamos com 79, estamos caminhando para isso. Espero ainda nesse semestre acabar essa primeira etapa. O prefeito Rodney Miranda coordenou as atividades que têm como objetivo tornar a cidade mais limpa e livre dos obstáculos para a vista de seus principais cartões postais. Essas propagandas elas prejudicam a visualização dos nossos monumentos históricos, turísticos, paisagísticos. Muito bem, estamos recebendo aqui Givaldo Vieira, deputado federal, ex-vice-governador, foi vereador, enfim, tem experiência na política. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Giovanni. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Como é que você está se sentindo em Brasília? Olha, uma experiência nova, primeira mexida, esse ritmo de metade da semana lá, metade aqui, então se encurta muito o nosso tempo aqui no estado. Mas esta oportunidade de estar inserido no centro do debate dos temas nacionais, eu acho que é muito importante. Considerando que com os 4 anos de vice-governador eu obtive uma visão ampla sobre o nosso estado, sim, isso tem me ajudado a me posicionar no âmbito nacional para reforçar a representação do nosso Espírito Santo. Então é uma perspectiva muito animadora. Teve alguma coisa que te chamou especial atenção ao chegar em Brasília, ao chegar na Câmara Federal? Você falou assim, não imaginei que fosse assim não, hein? Teve algo assim? Sempre tem, né? Sim. Por exemplo, eu não imaginava
que nós teríamos trabalhos assim, a intensidade do trabalho. Intensidade constantemente até altas horas. As sessões vão até as 22, 23, meia-noite, às vezes 1 da manhã. Não se acaba uma sessão antes das 10 da noite, de terça a quinta principalmente, né, que são os períodos dos processos decisórios. Quinta-feira termina um pouco mais cedo, porque muitos se deslocam para as agendas nos seus estados, mas a terça e a quarta-feira é muito intenso. Quer dizer, você precisa se preparar para os temas praticamente com a sessão em andamento, né? Tudo é muito corrido, né? Porque a gente começa muito cedo, às vezes 7 da manhã, você está fazendo um café da manhã com a frente parlamentar, daqui a pouco você tem reunião de uma comissão, corre para outra, você tem que trabalhar um tema, uma reunião de bancada, e quando aí já começa a sessão à tarde, então tudo é muito corrido, às vezes é muito comum a gente ficar sem almoçar e sem jantar e seguir direto. Quer dizer, tem que se acostumar com esse novo ritmo, né? Aliás, esse novo ritmo não, porque como vice-governador eu lembro que você também tinha essa correria. Intenso, mas mais aqui, mas né? Era aqui, né? Agora, uma das principais atividades suas é na questão da crise hídrica. É verdade que o que vem por aí, a previsão é que nós estamos apenas no início de uma crise? Olha, Giovanni, esta é uma crise, é a crise da atualidade, né? Fora a crise política, econômica, já é recorrente, mas a crise hídrica é a novidade ruim, sobretudo para o Sudeste e o Nordeste. O que nós estamos vivendo aqui, né? Como vice-governador, eu acompanhei no mandato passado o drama do Espírito Santo desse ano de 2014 que passou e agora no início de 2015. Nós já estamos com boa parte da nossa produção agrícola comprometida, em cerca de 30% são as perdas estimadas na maioria das regiões agrícolas aqui do estado, com esse período de estiagem. E no Brasil a gente acompanha toda a crise em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. E agora os reservatórios do Nordeste estão nos níveis mais baixos de toda a história, de mais de 100 anos de acompanhamento dos níveis de reservatórios, o que deve levar a ter um ano mais complicado do ponto de vista da escassez hídrica do que 2014. Foi o que apontou o presidente da ANA na primeira audiência que fizemos pela Comissão da Crise Hídrica. A comissão foi criada a partir de um requerimento da minha autoria. Eu sou o relator desta comissão. A comissão é um grupo de deputados que está tratando esse tema. E nessa primeira audiência ele trouxe essa notícia alarmante, que as chuvas que tivemos, estamos fechando o período de chuvas do início do ano, as chuvas que tivemos foram insuficientes para recompor os níveis dos reservatórios em relação ao mesmo período inicial de 2014. E vamos entrar agora no período da seca. Portanto, há a possibilidade de sofrermos mais em 2015 do que em 2014, agora, o que é muito preocupante. Que papel a Câmara tem desempenhado a respeito disso? Eu propus a comissão como uma forma de organizar a participação da Câmara. É um tema que preocupa o Brasil e a Câmara dos Deputados, que representa a população, tem que agir. Esta comissão está fazendo um estudo, um diagnóstico com os especialistas da área para entender o que está acontecendo. É um fenômeno novo, Giovanni. De 2012 para cá, nós tivemos esse período de poucas chuvas na região Nordeste e Sudeste. Um fenômeno diferente. Ainda não tenho muita informação sobre ele, porque o tempo é curto de ocorrência, mas a gente não sabe qual o tempo de duração desse fenômeno. Mas esse fenômeno está nos levando a repensar muitas coisas. Primeiro, no aspecto do consumo. O brasileiro consome muita água, acima dos padrões mundiais. Sempre teve muita água, né? Muita água disponível, sobretudo, né, nos grandes centros urbanos, com as torneiras sempre pessoal lavando calçada com mangueira, lavando o carro. O consumo médio de água do brasileiro está próximo de 170 litros por dia por pessoa. A ONU preconiza no máximo 110. No estado como o Rio de Janeiro chegou a 250 litros por dia. Na capital, no Rio de Janeiro, passou dos 300 por dia. Então, nós precisamos repensar a nossa relação com a água. A economia no dia a dia, isso é importante. Precisamos diminuir o consumo. É a capital, desculpe, mas é a capital onde as pessoas mais consomem água? Em 2013, com os números exatos que temos, né, mais recentes, apurados, foi a capital que mais consumiu 320 litros por habitante por dia. Né? Rapaz. 3 vezes mais do que a ONU preconiza como limite máximo. Uma caixa d'água com 1.000 litros dá para 3 pessoas.
Esse é o Rio de Janeiro, a cidade. Eu achei que era Cuiabá ou Manaus, que são cidades muito quentes também, né? Mas o consumo no Nordeste é bem menor, até porque acho que o povo lá já está acostumado a lidar com pouca água, já está incorporado à cultura, mas a nossa cultura de Sul e Sudeste é uma cultura de desperdício. Eu sei que o trabalho de vocês está apenas começando a respeito disso e que vem coisa nova por aí. Essas comissões costumam propor alterações, leis e tudo mais. Eu gostaria que você voltasse um dia para falar mais sobre os resultados desse trabalho da Câmara em relação à crise hídrica. Mas porque eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque tem uma outra comissão que é da educação, que você participa, e que foi criada uma comissão para discutir a questão da formação profissional. Foi uma sugestão sua, você, o deputado Givaldo, preside essa comissão. Qual foi a sua ideia ao propor a criação desse grupo? A ideia é focar nas oportunidades da formação profissional, principalmente para a nossa juventude. O Brasil passa por um período de crise, mas vai superar e vai continuar crescendo, gerando oportunidades. Nós acompanhamos aí a chegada dos chineses, né, que vem trazer investimentos. Isso vai gerar uma movimentação financeira importante. O Brasil vai continuar crescendo. Com o crescimento do país, vem as oportunidades de empregos, de bons empregos. E a nossa gente precisa estar preparada para acessar esses empregos. Portanto, a ideia é focar nisso. Nós temos programas importantes como o Pronatec, que é flexível, chega em todos os lugares, né? Se adapta ao tempo disponível da pessoa e traz uma qualificação boa e num tempo razoável, né? Para que a pessoa possa entrar no mercado de trabalho. Além dos cursos das instituições, dos IFES, né? As escolas técnicas, as oportunidades de acesso ao nível superior, o estágio, que é uma questão que eu quero trabalhar para a gente melhorar as condições das ofertas de estágio. Quer dizer, é focar nisso e aproximar as pessoas das oportunidades que estão sendo geradas. Então esse é o objetivo desta subcomissão da educação profissional, avançar nas oportunidades para que nossos jovens, principalmente, tenham condições de disputar bons empregos. Porque houve uma época recente, muito recente, em que a abertura de novos cursos, cursos superiores e técnicos e tudo mais, virou uma onda, né? No governo Lula isso aconteceu. Agora, em virtude da crise, e até um pouquinho antes da crise, eu não digo que deu uma freada, mas o ritmo desacelerou, digamos assim. Te preocupa isso? Não, nós tivemos... Você acha que foi uma acomodação que faz parte do mercado? Nós tivemos uma rápida expansão. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você completar esse seu raciocínio e eu repito a pergunta no próximo bloco, ok? Tá bom. Estamos recebendo aqui com muita honra o deputado federal Givaldo Vieira. Volto já. Muito bem, estamos conversando com o deputado federal Givaldo Vieira, do PT, e ele nos falamos um pouco sobre crise hídrica, né? E começamos a falar sobre formação profissional no bloco anterior. Eu perguntei até onde vai a preocupação dele com a desaceleração, eu digo, do surgimento de novos cursos, de novas oportunidades. Isso te preocupa ou isso é uma acomodação, uma coisa de mercado mesmo? Porque eu estou falando muito de esses cursos, muitos ou a maioria surgiu em escolas privadas até, né? Nós tivemos, no último período, sobretudo do presidente Lula para cá, com o presidente Dilma, uma forte expansão das unidades de escolas técnicas, inclusive aqui no Espírito Santo. No país foram mais de 500 unidades. Teve um crescimento muito importante das universidades, novos cursos, mais vagas. E a rede particular cresceu muito, sobretudo com incentivos do governo, como o ProUni, o crescimento no FIES, né? E isto abriu muitas oportunidades para o país. E novas estratégias foram colocadas, como o Pronatec, que eu falei, que é uma estratégia que deixou os bancos escolares, né, aquela estrutura institucional, e foi para um modelo mais flexível, às vezes chegando até o local de trabalho, até a comunidade e também gerando novas oportunidades. Então essa expansão continua. Por exemplo, aqui no estado nós temos a unidade do IFES de Montanha, que já começou a funcionar,
e está em obras de ampliação e vai continuar crescendo. Então, as próprias unidades instaladas, elas vão continuar crescendo. Nós temos a perspectiva de implantar uma nova em Barra de São Francisco, então vamos lutar para que ela seja consolidada. Então, não me preocupe, eu acho que vai continuar um ritmo de expansão, tanto da rede pública quanto da rede particular, e com uma agregação dessas novas estratégias mais flexíveis como o Pronatec. Bom, existe uma outra comissão que você participa, além dessas da educação que a gente já falou, da crise hídrica, tem uma outra que te ocupa bastante tempo, né? Que é qual? Eu cheguei também ao Congresso, como eu sou formado em Direito, preocupado com uma questão que verifiquei no nosso Estado, da regularização fundiária, que é esta parte de documentação, né, das propriedades, dos lotes, né, dos terrenos e até mesmo das propriedades rurais. Este é um problema que se espalha por todo o Espírito Santo. Eu pensava antes que era uma questão mais das áreas urbanas, mas existem municípios no interior onde grande parte das pequenas propriedades, principalmente, não tem o título da terra. O proprietário não tem o título, com isso ele não consegue acessar o financiamento, desvaloriza a sua propriedade, e até para o município colocar os programas, as políticas públicas é complicado, porque precisa ter a área regularizada em nome da prefeitura, isso cria muita dificuldade. Sem contar que vira um problema também hereditário, né? Porque ele vai passando, o proprietário morre, uma insegurança. O problema fica para o filho, para a família e tal. É um caminho difícil, a regularização fundiária é extremamente burocrática, depende muito de uma questão cartorial, que é burocrática e é cara no país, depende muitas vezes de ações judiciais, e nós queremos, com esta frente parlamentar, primeiro, disseminar informação, porque há muito desconhecimento sobre os caminhos para se regularizar a sua propriedade. Segundo, fazer um estudo muito profundo e técnico da legislação existente, para pensar em flexibilizar. Por exemplo, o divórcio. Um divórcio, há tempos atrás, a gente não imaginava que fosse chegar um momento ele pudesse ser feito no cartório, né, sem recorrer à justiça. Hoje isso é possível. Tá? Então foi sendo flexibilizado. Assim, queremos pensar para a regularização fundiária. Se existem áreas em que o poder público reconhece que está pacificamente ocupada, né? Não há nenhum particular que reivindica. Por que tem que demorar tantos anos e até recorrendo à justiça, processos judiciais para se resolver, se não há nenhum questionamento? Quer dizer, o objetivo é simplificar, desburocratizar, tornar célere mais fácil, mais ágil, até porque isso acaba sendo um problema muito maior do que aparentemente era. Exatamente. E além disso, impulsionar junto com o governo federal, principalmente, os programas que existem para executar a regularização. O MDA, eu tive com o ministro Patrus Ananias, tem um programa importante de regularização fundiária. Aqui no Espírito Santo foi implantado em Água Doce do Norte, regularizou todas as propriedades, inclusive dos centros urbanos. As pessoas receberam sua escritura e está hoje caminhando em mais cinco municípios próximos de Água Doce do Norte. É um piloto, né? É um piloto, mas o que eu conversei com o ministro, para a gente transformar esse piloto num programa intensivo, mais amplo, né? Que atenda pegar o estado todo, por exemplo, aqui. Exatamente, e atenda mais fortemente o país. Estou nesse diálogo com o ministro. E na área urbana, com o Ministério das Cidades, que tem programas próprios para isso, recursos, nós queremos ajudar, tratar casos. Existem casos onde a área pertence à União, é um procedimento. Existem áreas aqui na região metropolitana que pertencem ao governo do estado, é outro procedimento. Existem áreas municipais, existem áreas de preservação ambiental que precisam de um tratamento diferenciado, essas que foram ocupadas. Existem áreas de particulares, tem que ser regularizadas de outra forma. Quer dizer, é um emaranhado de questões e nós queremos também ajudar as comunidades aqui na região metropolitana a encontrarem o caminho da regularização. A regularização depende muito do poder público, municipal principalmente, né? Mas nós podemos motivar, levar as informações, orientar, acompanhar, até mesmo muitas vezes ajudar a executar esses projetos. O que faltava pelo jeito era o Congresso, a Câmara Federal botar o olho nisso aí, ver o que precisa ser normatizado, o que precisa virar uma regra, uma lei, alguma coisa assim, para que essa situação não causasse tanto sofrimento para muita gente. Pelo jeito para mais gente do que eu, pelo menos,
esperava. Agora, deputado, mudando de novo de assunto, eu gostaria de saber do senhor qual é o seu posicionamento a respeito da reforma política, que é algo que está aí na pauta e que é cobrança de muita gente. Eu sei que a Câmara e o Senado discutem isso amplamente, né? A reforma política é a pauta desta semana, do momento, na Câmara. A comissão concluiu seu relatório, que está sendo submetido à votação e já vai a plenário. A proposta que está vindo é uma proposta polêmica, muito distante da que eu defendo e da que é defendida por movimentos organizados como CNBB, OAB, diversos movimentos sociais de todo o país que também defendem uma proposta. A proposta que está vindo, ela mantém e constitucionaliza a participação das empresas no financiamento das campanhas. Nós achamos que empresas não têm que participar de eleições. As empresas têm que cumprir outro papel na sociedade. E muitas vezes essa relação entre interesses privados e interesses públicos não é... Acaba dando no que deu, Acaba dando no que nós assistimos aí desses escândalos todos. Não quer dizer que toda empresa que contribui na campanha está com objetivos escusos. Mas o que acontece é que esta janela aberta para participação do interesse privado junto com o interesse público tem provocado desvios de conduta, né? Como esses que nós assistimos vários, aí, como tem o caso aí da CPI da Petrobras. Esse é o principal ponto a ser mudado. Esse é o principal ponto. Infelizmente a comissão está trazendo uma proposta que vai colocar esse tema na Constituição, o que vai inviabilizar a ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal, com 6 votos já contra a doação de empresas, mas está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, ele não deu o voto dele, não concluiu. Se for na Constituição, inviabiliza isso aí. Nós defendemos o financiamento público, podendo até ter a participação do cidadão, pessoa física, mas não das empresas. Esse é um ponto crucial, mas tem muitas outras polêmicas, como o propósito do distritão, que é transformar, por exemplo, na eleição de deputado federal, o Espírito Santo todo num único distrito, aí acaba a eleição proporcional. Vão ser eleitos os 10 mais votados, no caso. Isso valeria para as eleições das assembleias de vereadores. Qual é o problema disso? Desmerece a importância dos partidos no processo. Os partidos sofrem de credibilidade, mas são importantes na democracia, e prioriza os grandes caciques da política. Isso vai limitar a representação de setores da sociedade minoritários que precisam ter também espaço na democracia. E outros propósitos estão vindo. A ideia do fim da reeleição eu acho positiva. A ideia de mandatos de 5 anos nós podemos ter. E uma outra proposta polêmica é a coincidência das eleições. Num determinado tempo, fazer as eleições desde o vereador até o presidente da República num momento só. É uma proposta polêmica, eu acho complicado, porque vai gerar focos distintos para a população decidir o seu voto, mas é algo que está posto aí para avaliação. Bom, para finalizar, deputado Givaldo Vieira, primeiro agradecendo sua presença aqui, mas antes dos agradecimentos, o senhor é candidato a prefeito da Serra no ano que vem? Não, eu sou candidato a exercer o meu mandato, né? Acabei de ser empossado, são 4 meses de trabalho, então minha dedicação nesse momento é fazer com dedicação o mandato de representação do nosso Espírito Santo e do município da Serra, onde resido. Então não é momento de pensar nas eleições, né? Os partidos devem pensar nas eleições, preparar os seus quadros. Você deve pensar no mandato. Eu pensar no mandato. No momento certo, né, aí nós vamos acompanhar esse debate com o partido, eu sempre vou estar à disposição, né, para cumprir o papel que for necessário, mas não me colocando candidato antecipadamente, que eu acho que não é o momento. Agradeço a sua presença aqui, foi uma honra recebê-lo e, inclusive, parabenizo a forma como o senhor tem conduzido mais uma vez o seu mandato, como tem feito até agora. Muito obrigado. Obrigado, Giovanni. Eu aproveito para parabenizar a Rede TV pelos seus 10 anos, né? Neste 2015, que sejam 10 de muitos anos promissores. Obrigado mais uma vez. A gente volta na semana que vem com outra entrevista. Espero que seja tão boa como essa. Um abraço e até lá. Governo dá ordem de serviço para a construção do sistema de esgotamento sanitário de Vale Encantado, em Vila Velha. A ordem faz parte das atividades do Dia Mundial da Água e do Dia Nacional da Mata Atlântica.
Na mesma solenidade, o governador assinou o processo licitatório para ampliar o abastecimento de água no município de Serra, além de um termo de reconhecimento da importância das reservas particulares da Mata Atlântica. O governador puxou para si a criação de apoiar o desenvolvimento desse trabalho. Bragato coordenou o Comitê Hídrico, como Sueli falou, composto por várias secretarias e órgãos afins ao assunto. E aí veio um desafio para a CESAM. Em médio prazo, nós precisávamos de ter uma solução, uma nova alternativa, além do Rio Jucu e também do Rio Santa Maria da Vitória. O evento durou um dia inteiro no Palácio Anchieta, contou com autoridades federais e estaduais e serviu para que o governador Paulo Artung deixasse claros os compromissos do governo com o setor. Nós estamos fazendo uma reunião de trabalho, uma reunião executiva, ao mesmo tempo refletindo, pensando um pouco mais sobre esses desafios, aprendendo um pouco mais com experiências nossas e experiências fora do nosso país, mas ao mesmo tempo trabalhando e identificando essas oportunidades novas que nós temos. Você imagina um mundo de oportunidades que nós temos para mudar, por exemplo, a questão da irrigação na produção rural do nosso país. Eu acho que é nesse sentido que a gente celebra trabalhando. Um dos decretos assinados fortalece o Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas e em outro o governo assume o compromisso internacional de preservar florestas. Quando nós assinamos um compromisso concreto de reflorestamento de 80 mil hectares até 2020, nós estamos praticando a sustentabilidade na veia, porque temos capacidade técnica e compromisso com a sociedade de reflorestar e mostrando a integração do reflorestamento com a agricultura. E evidentemente nós não podemos tratar do meio ambiente se nós não fizermos um dever de casa prévio. Como não podemos tratar de água, de saúde, de educação, se nós não consertarmos o edifício ético. ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. Vamos aos filmes em cartaz essa semana nas telonas do Cine System Vila Velha. Mad Max, Estrada da Fúria. O quarto filme chega prometendo muita emoção num longa em que o guerreiro das estradas luta para resgatar um grupo de garotas envolvidas numa guerra mortal. Será que o nosso herói vai conseguir derrotar a Imperatriz Furiosa? O filme em 3D traz 80% dos efeitos visuais verdadeiros, ou seja, feitos por dublês e cenários não virtuais, e foi filmado na Austrália. A incrível história de Adeline, um drama, fala da vida de uma mulher que não consegue mais envelhecer após um grave acidente. Uma imortal com aparência de 29 anos de idade. O filme tem duração de quase 2 horas e tem classificação para 12 anos. Na primeira vez que eu te vi, eu precisava te conhecer. Eu não sabia quando nem como. Poltergeist, o fenômeno. É filme de terror mesmo. Uma família é perseguida por fantasmas quando passa a morar numa casa construída sobre um terreno assombrado. Macabro assim mesmo. No mais, bom filme e um ótimo fim de semana.